Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro Andrade e essa é a nossa terceira videoaula de produção textual. Nela a gente vai discutir a proposta de redação que vocês devem entregar na próxima terça-feira, certo? Olha só, a proposta de redação dessa semana pede para que você faça uma entrevista. A gente sabe que nós estamos em um período de isolamento social e a entrevista requer o contato com uma outra pessoa. Mas esse contato não precisa se dar de maneira física e pode acontecer de maneira virtual. Então, se você optar por fazer uma entrevista com uma pessoa que não seja da sua casa, faça isso por meio de meios eletrônicos. Faça por uma ligação de áudio, uma ligação de vídeo no WhatsApp, faça por FaceTime, faça por qualquer outro aplicativo em que você não precise se encontrar com essa pessoa, tá certo? Então, pessoal, veja só. O tema da proposta de redação dessa semana é alimentação saudável. A gente sabe que os nossos hábitos alimentares mudaram com o passar dos anos. Então, a forma como os nossos avós se alimentavam quando tinham a nossa idade é muito diferente da forma como nós nos alimentamos. A forma como os nossos pais se alimentavam, a forma como nossos tios, amigos, todas as pessoas que são mais velhas que a gente se alimentavam de uma forma diferente. E quanto mais velha essa pessoa, maior essa diferença. Então veja bem, quando você for pai ou for mãe, quando você for vovô, vovó, você verá que você se alimentava na sua infância de uma maneira bem diferente. Bom, há uma ideia no imaginário popular de que a alimentação dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais, era muito mais saudável que a nossa, né? Que a de vocês, na idade de vocês, né? Então, quando o nosso avô tinha 13, 14 anos, né? Quando as nossas avós tinham essa idade, os nossos pais, a gente tem no imaginário popular de que essa alimentação era muito mais saudável. Mas será que era mesmo? E a proposta de redação vai trazer textos, como vocês podem ver, eu estou rolando aí, vai trazer textos que tratam disso. Então, primeiro fala, alimentação da minha avó nos seus 10 anos de idade. Isso era em 1937. Será como que era essa alimentação em 1937? O texto 2 fala, como era a nossa alimentação há 100 anos? Será como que a gente se alimentava, né? Há mais ou menos 100 anos. O próximo texto fala, tem como título, avós promovem alimentação saudável. Então, os nossos avós, as nossas avós, né, elas têm se empenhado muito em melhorar a nossa alimentação. Eu vou confessar para vocês, eu quase não comia nenhuma verdura, eu quase não comia nenhuma salada. Até que eu precisei morar com os meus avós. E a minha avó, ela tinha um jeito muito singular de me ensinar a comer verduras e também salada. Ela me oferecia. E eu dizia, não, vó, eu não quero. E aí ela via silenciosamente com a panela e colocava um monte de verdura no meu prato e falava, tem que comer tudo. Eu não era nem bobo de desobedecê-la. Depois de um tempo eu aprendi que eu precisava colocar. Só que ela ficava de olho na quantidade de verdura que eu colocava no prato. Porque se eu colocasse pouco, ela vinha e colocava mais, assim como a salada. E até hoje, quando eu vou almoçar ou jantar na casa dela, ela fica de olho se eu coloco pouca verdura, se eu não coloco. Tanto a salada também, ela vem e serve no meu prato. Então, com isso, eu aprendi a comer muito. E o texto número 3 vai falar um pouquinho disso, desse esforço da nossa avó, né, do nosso avô, em fazer com que a gente coma uma comida mais saudável, que a gente não fique tanto nos fast foods e nos junk foods. O texto 4, que é um texto maior, fala da alimentação e suas principais mudanças nos 12 primeiros anos do século XXI. Então, como a alimentação mudou nos 12 primeiros anos do século que nós estamos vivendo. E aí é um texto que vai falar sobre o vilão, os vilões, os mocinhos da alimentação. E aí eu trouxe um vídeo para vocês podem ler clicando no link ou fazendo a leitura do QR Code, em que um médico entrevista a sua avó a respeito dos hábitos alimentares dela, né? Fala se na época tinha sobremesa, depois do almoço ou do jantar, se não tinha, como que era essa alimentação mais interiorana. A avó dele, desse médico, é uma avó mais interiorana, da fazenda, né? Semelhante a muitos de nossos avós e avós.
Então ele vai perguntando como era essa alimentação. É muito interessante, vale a pena assistir. E aí, o que vocês vão ter que fazer? Aqui eu dou novamente a orientação para a gente fazer a entrevista por videochamada, certo? E eu peço para que você siga o roteirozinho, a estrutura da entrevista, né? Então, olha só, planeje as perguntas antes de começar a entrevista. Então, veja bem, pense numas 6 perguntas, não precisa ter muitas perguntas porque vocês só tem 30 linhas, não é isso? A folha de redação só tem 30 linhas. Então não dá para ficar fazendo muitas perguntas, tá certo? Anote todas as informações a respeito da pessoa. Então, antes de começar a entrevista, falando dos hábitos alimentares, você pergunta qual a idade dessa pessoa, onde que ela nasceu, a profissão, o que ela gosta de fazer e faça um parágrafo introdutório. Então, veja bem. Você vai escrever o título. Entrevista à dona fulana de tal, ou ao seu fulano de tal. Se você for fazer com seu pai, né, ao senhor fulano de tal, à senhora fulano de tal, escrever o nome, a respeito de seus hábitos alimentares. Esse é o título. Aí você, na linha de baixo, fala. Vamos pensar que você me entrevistou. Pedro Henrique é professor de redação da rede privada de escola. Desculpa, vamos começar de novo. Pedro Henrique é professor de escolas da rede privada da cidade de Goiânia. Com 29 anos, ele fala um pouco dos seus hábitos alimentares quando era criança. Pronto, gente, é um parágrafo introdutório pequenininho, de 3, 4 linhas, só para você apresentar a pessoa que está sendo entrevistada, tá bom? E aí, não se esquecer de ser fiel à fala da pessoa entrevistada. Então, você pode gravar. Se for chamada de vídeo, algumas já tem um mecanismo de gravar, né? Ou você vai anotar tudo, mas o importante é que isso seja, que as respostas sejam fiéis à fala do entrevistado, tá bom? Não se esqueçam de destacar as perguntas das respostas. Lembra que eu disse no vídeo anterior? Então você pode escrever a pergunta em azul e a resposta em preto ou vice-versa. E salta uma linha de um bloco para o outro. Então, pergunta número 1, escreve a pergunta em azul, resposta em preto. Salta uma linha, pergunta número 2, não é isso? Pergunta em azul, resposta em preto. Salta uma linha. Faça isso para identificar direitinho e para cada um dos blocos de pergunta e para identificar o que é uma pergunta e o que é uma resposta. Tá bom? Qualquer dúvida, você pode me mandar um recadinho lá na Google Classroom, tá certo? Espero te encontrar logo logo. Beijo e abraço e até mais.